Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora Diários, comigo com o Sérgio Veludo Coelho. Esta semana com um convidado especial, ele já percebeu porquê. Antes de mais, os rituais do costume, o subscrever, o ativar o sino e não se esqueçam de também subscrever os outros conteúdos da Rádio Transforma, nomeadamente um que está aqui, mas Hoje. que não, hoje exatamente, porque tem todo tipo de conteúdos interessantes, desde passando pela economia, pelo desporto, pelas questões de sexualidade, pela mais. Sérgio, ajuda-me. Música Música. de vários, música de todos os géneros, e cada vez mais a investir na área da história e do património. Sim. Começamos a política também. A política é fundamental. Pura e impura. Ainda estou para encontrar a política. Literatura. Também. Portanto, isto transforma cada vez mais transversal. Já era desde o início, não é, Paulo? Sim. Foi sempre mas agora tem uma oferta maior e com muita qualidade. Acima de tudo, com muita qualidade sempre. Exatamente, Paulo. E pegando nessa deixa, a qualidade hoje, trazemos cá uma das mais recentes aquisições da Rádio Transforma, que é o professor doutor Gonçalo Marques. Só te vou tratar agora por professor doutor agora, porque depois agora vai ser... Já sabes como é que é o ritual, Gonçalo? Não, é uma das mais recentes aquisições da Rádio Transforma, devo dizer com grande êxito, ainda bem. Isto só prova que a Transforma investe no sentido da massa crítica, de ter uma massa crítica de qualidade, que é uma das coisas mais importantes. É uma rádio online com podcast, mas que houve sempre este cuidado e, por outro lado, a liberdade, porque por vezes o cuidado obsta à liberdade e a liberdade pode obstar ao cuidado. Aqui não, conseguiu sempre uma feliz combinação das duas coisas para chegarmos, de facto, a programas que têm um grande impacto, como é o caso dos Mitos e Mentiras da História, do Gonçalo, meu enormíssimo amigo, nosso, mas eu reclamo o direito, já conheci o Gonçalo há muitos anos, e ter o privilégio também de conhecer o pai que já aqui esteve, o Zé Augusto Maia Marques, foi meu professor, também um dos meus mentores na área do património, e hoje tenho o prazer de ter aqui o filho, homem feito, pai de família, insigne historiador, não estaria aqui se não fosse, historiador com H. Devo dizer, e já que estamos em Mitos e Mentiras da História, aqui não param muito os historiadores com E, param os historiadores com H, aqui faz-se história. E é isso que eu desafio agora. Eu desafio as pessoas agora a procurarem também os mitos e mentiras da história, que aparece tanto a nível das redes sociais, no Mixcloud e no YouTube, é um podcast, como todos os programas da Rádio Transforma. E eu desafiava o Gonçalo hoje num programa mais contido a nível de tempo. De facto, devo voltar a contar uma história muito antiga. Antes tínhamos a Hora Diários e queixávamos que era meia hora. É verdade. O estúdio era castrador nesse aspecto, porque o Kim atirava-nos quase com o relógio para a cabeça. Apanhámos no Zoom, isto é rebaldaria completa, temos programas 2 horas, o que também começamos a considerar que é um bocado estafante para qualquer ouvinte que se atreva. Tem que andar a ouvir o programa quase em leasing às prestações. Portanto, vamos ter que também repensar. Aproveito para dizer que este será o último programa antes de setembro, porque vamos entrar de férias e também será um pouco, não é despedida da Hora Diários, nem nada que se pareça, mas também vamos repensar formatos, porque todos os programas que se alongam como o nosso, por vezes têm que fazer o refresh no formato, nos conteúdos, têm que se repensar a si próprios, portanto, não entre em pânico, para uns será uma alegria,
não ter que nos aturar em agosto, mas há sempre alternativas e eu espero que o Gonçalo também, não sei se vais de férias, se não vais, se vais gravar para agosto, mas tu não nos substituís, nem nós te substituímos a ti, é impossível, porque tu és um comunicador nato. Portanto, após eu estar aqui mais uma vez a monopolizar o tempo, ao Gonçalo, passo-te a palavra para percebermos, e não estamos a apresentar o programa, estamos a fazer hoje uma espécie de, como é que se chama? Crossover. É tipo quando o CSI se cruzava com outras séries do Jerry Bruckheimer. É o Super-Homem e o Batman. Exatamente. Portanto, é um crossover hoje. Gonçalo, passo-te a palavra, antes que eu... Pronto. E um grande abraço. Também para ti, Sérgio. Um bom dia, Sérgio e Paulo. E dizer-vos que realmente... primeiro, o Sérgio fez aqui uma apresentação muito exagerada. Isto é próprio da amizade que nos une e esta fraternidade já de tantos anos. E eu agradeço-lhe muito por isso. E agradeço muito também por estar aqui na Hora de Ares, que é, no fundo, também a mentora e a parceira e a porta de entrada, digamos assim, deste novo projeto dos mitos e mentiras da história na Rádio Transforma. E a história deve ser feita também, não é, com este rigor. Foi graças ao meu querido amigo Sérgio que eu hoje também posso, através deste grande projeto, estar aqui a partilhar convosco semanalmente estes mitos e mentiras da história. E então vamos ver um pouco como é que tudo isto começou. Já percebemos que há aqui uma ligação umbilical, mas de facto a nossa ideia foi que a história pudesse vir à praça, pudesse vir ter com as pessoas, de uma forma que fosse, e nos tempos atuais isso é absolutamente fundamental, não é? Incisiva, direta, porque neste mundo da comunicação, como nós sabemos, estamos muitas vezes inundados de conteúdos, não é? E as pessoas têm que fazer também a sua opção, a sua gestão, e então pareceu-nos que seria útil, em primeiro lugar, um programa com uma duração de cerca de um quarto de hora e com um tema específico. E depois, nessa lógica de fazer descer a história à praça, aproximá-la das pessoas, sim, mas com rigor científico e recorrendo a uma panóplia de fontes diversas e tentando, no fundo, fazer aquilo que se impõe muitas vezes, que é a desmistificação dos heróis, dos vilões, de alguns acontecimentos, de algumas situações e, no fundo, levar aqui um pouco àquele que é o trabalho que também temos feito, tanto o Sérgio como eu e outros colegas, na área da educação histórica e patrimonial, que é a área também da multiperspectiva. E, portanto, perceber que, de facto, os fenómenos são complexos, efetivamente, e não faz sentido vê-los apenas num único prisma, num único ângulo de visão. E por isso surgiu então este jovem bebé, ainda podemos dizer assim, com alguns meses, dos mitos e mentiras. Nós começamos no final de maio, creio, e portanto estamos já com cerca de 7 ou 8 programas. Temos escolhido aqui vários protagonistas. Começamos curiosamente pelas protagonistas femininas. O primeiro programa foi sobre Dona Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques. Depois vimos algumas rainhas de Portugal. Estamos agora a ver alguns reis, mas a nossa ideia é não centrar um programa em personalidades, mas ir depois também a acontecimentos, a elementos, por exemplo, também à história militar, ainda que não nos queiramos meter aprofundadamente, porque temos também este conteúdo, não é, que é específico, mas cruzando sempre com a política, com a sociedade, e também, acho eu, e penso que isso é importante, perceber um pouco o que é que hoje é útil socialmente, contemporaneamente, para os cidadãos e para as cidadãs, perceber a importância da história. E leva-nos, no fundo, àquela reflexão que o professor José Matoso fazia já há cerca de 30 anos, naquele opúsculo que escreveu A Função Social da História Hoje, e que está recompilado agora neste livro interessantíssimo da escrita da história e da história contemplativa, que saiu há pouco tempo, e onde ele diz, se a história
se limitar a ser um exercício intelectual, se a história se limitar a ser um compêndio de alfarrábios e de obras, se calhar não terá uma utilidade plena. E, portanto, é preciso trazê-la, então, às pessoas, que é, no fundo, o que nós estamos a tentar fazer com os mitos e mentiras da história. Não, de facto, primeiro, acho que o facto de teres iniciado esse programa, há bocado dizíamos que era um crossover e logicamente eu notei que começaste por uma questão das personagens e não tens que abandonar porque tens personagens para mitos e mentiras da história até ao dia à semana passada. Pois, assim é verdade. Não faz. Portanto, Vou pensar exatamente nisso. Até a semana passada ou esta semana? Esta semana. Esta semana. Não dizemos qual é a semana, mas esta semana. Pronto, recentemente. Mas normalmente até eu atrevo-me a dizer que até começas bem com as personalidades, primeiro porque é algo que as pessoas, creio eu, gostam muito. Porquê? E agora vou-me atrever a ser atrevido. Nós entramos numa FNAC, ou numa Bertrand, numa Almedina, estou a dizer o nome das livrarias, não é uma... São livrarias, portanto, elas é que têm as marcas dentro, portanto, não estamos aqui a fazer publicidade a editoras específicas. E vemos aquela profusão de biografias. É verdade, estava pensando nisso. Eu escuso-me de tecer julgamentos sobre as biografias. Eu sempre achei que uma das coisas mais arriscadas, e digo para um historiador, não é para um jornalista, ou alguém que se lembrou de escrever história, o que não obsta é que haja pessoas a escrever na área da história. Queria diferenciar porque também há um ataque ao romance histórico, vamos com calma, porque há pessoas que estão a escrever romances históricos, mas que estão, por exemplo, a pedir a leitura beta a historiadores, que é a leitura beta, que é, como tu sabes, a leitura prévia. Portanto, há pessoas com esse cuidado. Mas uma das coisas que eu sempre achei que era um grande risco e que, por exemplo, eu disse que nunca faria, era uma biografia. Eu falo por mim. As biografias são eu digo uma biografia escrita, não é uma síntese. É entrar na vida de uma pessoa requer ao historiador e nós, os historiadores, no fundo somos historiadores, todos temos os nossos talentos, todos temos as nossas direções. E eu acho que estrategicamente, Gonçalo, fizeste muito bem aí pelas personalidades e pelas abordagens e pelo elemento feminino, porque digamos que é mostrar uma linha matriarcal de onde vem parte da nossa história e há de continuar a vir, não é? Quando chegares ao fim do período filipino, vamos ver a importância que se calhar não é Dom João IV que a tem, não é? Exatamente. Não é Dom João IV que a tem, não é? É verdade, é verdade. Mas nós sempre tivemos rainhas muito... parece que foram escolhidas a dedo, no fundo. Temos rainhas muito com um impacto muito grande na história do país. E isso é uma coisa curiosa e que de vez em quando é citada ou mencionada por alguém, mas não é aprofundada, ninguém fala sobre elas. Eu atrevo a dizer, Gonçalo, quando lá chegares, que tu não vais resistir a falar da Dona Carlota Joaquina. E a Dona Carlota Joaquina não é uma personagem para se ter. Ela anda à volta toda de um retrato, tal como os brasileiros têm tendência a pôr o Dom João VI, príncipe regente, naquela figura anedótica, quando ele na realidade é o pai da pátria. Nem mais. Dom João I do Brasil, não é? Chamamos-lhe. Foi um exercício atrevido também, mas. Não, não vale a pena dar voltas, porque aquilo é tudo uma questão de imagem. Claro que o Dom Pedro fica muito bem no quadro a dar o grito Ipiranga, junto aos dragões do imperiais, todos de branco, mas a verdade é que o pai da pátria é Dom João VI. E se calhar o governo liberal é que precipita a independência do Brasil ao fazê-lo tornar para a colónia. Portanto, eu sei que tu vais chegar aí, que tu vais deliciar nesse momento. Caros ouvintes, eu não estou a estragar os planos ao Gonçalo, porque eu conheço suficientemente bem para já calcular
ele não é que seja previsível, que não posso jogar Não aí. faças spoilers, Sérgio, não faças Mas é um spoiler. É um spoiler. Mas, Gonçalo, para além das personagens, tu vais entrar também, como deste a entender, também nas situações em si. Queres fazer um spoiler, um teaser de algumas coisas que vais abordar? Podes fazer à vontade, porque as pessoas vão agarrar, não é? O que é que te está a apetecer neste momento? Por exemplo, se estás a seguir uma linha cronológica ou se vais... Olha, é uma questão interessantíssima e não há problema nenhum em revelar e em antecipar até alguns planos, e estamos aqui até a conversar os três e depois numa conversa mais alargada e vão surgindo as ideias, não é? São como as cerejas, como se costuma dizer. Eu acho que seria interessante pegar em alguns acontecimentos que podem ser olhados então nas tais várias perspectivas. Pegar também em documentos. Tu ainda agora falaste, a propósito da Luísa de Gusmão, que é uma personalidade absolutamente interessante e não é? Como é que é possível uma mulher espanhola ter dito antes rainha uma hora do que és a vida inteira? Estas frases que não sabemos se foram ou não ditas, mas que ficaram na história e que os memorialistas e eventualmente os escritores também as registaram e que dizem muito esta parte psicológica. É uma coisa que também me fascina um pouco, este exercício de desconstrução discursiva e de práticas, no fundo, que estão ligadas a decisões fundamentais. E esta da restauração, mas também, como disseste, a questão da construção da nacionalidade brasileira, eu acho que isto dá de facto pano para mangas. Eu não comecei propriamente com um critério cronológico, apesar de ter começado na Idade Média e na fundação da nação, digamos, na época medieval, como tu sabes também é um período que me fascina imenso. Não houve aqui propriamente um desígnio temporalista, não. Mas pareceu-me sinceramente que era importante, como lançamento do programa, ver a questão das personagens femininas na Idade Média, porque eu acho que há ainda algum desconhecimento, não é, sobre isto. E quando nós dizemos a história foi feita sobretudo por homens e desde muito antigamente e desde séculos passados, de facto há aqui um patriarcalismo dominante. E se nós formos a ver, não é? Isto é a visão macro, panorâmica, absolutamente imperfeita. Se nós formos a aproximar a lente, nós vamos verificar que não é assim. E no território peninsular, e concretamente no território português, não é mesmo assim. Porque nós cruzamos-nos com figuras como a Madonna Dias, a quem eu também gostava de dedicar um programa, que é uma figura fantástica. E, aliás, Guimarães deve-lhe muito, não é? Deve-lhe o castelo, deve-lhe também toda aquela centralidade em torno da colegiada e outros planos, não é? Eu estou, de facto, apostado aqui numa certa, digamos, diacronia de ir ao contemporâneo, depois ir para o mais antigo, de não seguir aqui, no fundo, Sérgio Paulo, uma linha estrita, rígida, não. Fazendo aqui também alguns saltos. Mas vou-vos dizer, a questão dos documentos e da sua interpretação. Documentos como a Bula Manifestus Probatum, por exemplo, a nossa certidão de nascimento, ou outros documentos também civis, às vezes até pequenas curiosidades locais também, me parece importante sair desta esfera só da história nacional e vir também para a esfera da história local, onde há atores depois muito mais desconhecidos, mas também extremamente importantes. Eu estou a pensar ir um bocadinho por aqui. Sobre os próximos programas, pronto, em princípio nós agora faremos uma pausa em agosto, mas voltando depois em setembro e aproveitando também agora as férias para finalmente refletir um bocadinho sobre isto, acho que também perceber o papel que Portugal teve, apesar de ser uma pequena nação territorialmente falando, nesta articulação com outros espaços, não é? Com espaços internacionais, com a África, com a Ásia, com a América. Eu penso que isso é também interessante neste programa,
porque às vezes há coisas que tomamos como certas e que não o são. Nós temos sempre uma preocupação muito grande com a investigação, com a pesquisa, antes de realizar os programas. E, claro, como somos também, como vocês também já perceberam isso, um bocadinho atrevidos ou um bocadinho ousados, nós fazemos uma coisa que está sujeita à crítica, evidentemente, que é fazer o programa seguido, sem telepontos, sem grandes indicações, portanto, a não ser a memória, que às vezes também nos atraiçoa, não é? E pronto, e vamos fazendo assim, e achamos que também transmitir esta emoção e estas emoções às pessoas será uma mais-valia também para o programa. Eu acho que, se me permites, eu acho que uma das coisas que, por exemplo, no caso da Hora de Ares, nós nunca abandonámos, demorou algum tempo a chegar ao modelo, a questão da espontaneidade. Nunca fizemos um script. Havia, claro, um planeamento. Sim, e era muito. E agora, desde que entramos neste formato, que é um formato diferente, eu e o Sérgio não podemos estar juntos com tanta frequência, não é? Mas quando estávamos juntos, fazíamos assim tomávamos um café e dizíamos vamos fazer isto, isto e isto. E tentávamos seguir isso, mas nem sempre era. Porque o Sérgio é muito criativo, que é um facto. O Sérgio é muito criativo, é uma pessoa muito criativa. O Sérgio tem uma capacidade que é notável de falar de tudo, e está sempre preparado, nunca fica sem a rede por baixo. E, portanto, sem sombra de dúvida, exatamente. meu caro Paulo. E portanto nós podíamos, fazíamos, era verdade, fazíamos assim um plano, mas dependia de como o Sérgio estava naquele dia. Sem dúvida. Vamos ser agora o plano nunca funcionou. Nós os spoilers, e vamos dizer que realmente o Sérgio é para todos nós uma referência, e eu que desde pequeno conheço. É verdade, ó Sérgio. Então isto é assim mesmo. E é espontâneo, sabes que é espontâneo. E é alguém que tem muito valor académico e mesmo internacional, eu tenho dito e não me canso de o dizer. Os trabalhos que ele faz na história militar são de referência, não é nacional, é internacional. Por vezes, os nossos circuitos académicos, enfim, funcionam um bocadinho de forma fechada, não é? Às vezes com algum hermetismo, mas eu acho que programas como a Hora de Ares ajudam exatamente a desmistificar o hermetismo da academia e de como ela pode vir ter, lá está esta ideia da praça e a ideia deste diálogo entre vocês. Eu acho que é interessantíssimo, e eu espero depois, na evolução natural que o programa Mitos e Mentiras da História tem, poder também chegar aí, trazer colegas e até irmos ao terreno algumas vezes, isto numa perspectiva de médio prazo do programa, não é? Acho que há muito a colher desta experiência também da Hora de Ares, e por isso, e muito bem, fazermos este crossover faz todo sentido. Não, todos os programas, quer dizer, todos os programas não. Nós conhecemos programas que mantiveram sempre, programas noutros contextos e noutros esportes, que mantiveram sempre uma linha. Isso pode funcionar contra e a favor. Estou-me a recordar de programas de rádio ou de televisão que mantinham uma linha muito rígida, e que não perdiam necessariamente, digamos assim, a sua audiência. Uma coisa que nunca nos preocupou muito foi a audiência. No caso, Hora de Ares e dos Mitos e Mentiras da História, porque também não vamos datar. Somos aqueles programas que não vamos datar, não vamos ficar datados. São programas que estão sempre atuais. Eu notava isso, e tu deves notar isso daqui por uns meses. Por exemplo, tu tens X visualizações no YouTube, que penso que não é a mesma coisa que deve ser contabilizada. Pelo menos o Joaquim Almeida disse-nos. Quem viu o vídeo por exemplo, em diferentes plataformas, como no Facebook, não conta como uma visualização no YouTube. Exato. Não vai carregar o número de visualizações do YouTube. Mas, ao fim tu daqui a um ano vais ficar surpreso. Se tinhas, por exemplo, 133 visualizações agora num dos teus programas, vais ficar surpreso que tenhas 1000.
aqui por um ano, ou mais. Sim, Isso aconteceu-nos com milhares, um programa que foi sobre a Guerra Civil. Passado um ano, por acaso passámos lá, abrimos, até acho que o Paulo me chamou a atenção, olha que isto já está num capa. Portanto, estes programas têm uma vantagem nunca datar, Gonçalo. O que nós abordamos, tu e eu e o Paulo, são conteúdos que, aliás, eu já usei a Hora de Ares para aulas. Olha, num dia em que estava rouco, Justamente. confesso que estava mesmo rouco, não estava em condições de verbalizar, ainda era aula presencial, e usei a Hora de Ares, por acaso dava para isso. E uma coisa, Gonçalo, eu espero sinceramente que o teu programa, aqueles teus 15 minutos, seja uma ferramenta não só para os ouvintes, que é os que ouvem e os que veem, vais-te surpreender, muita gente vai dizer que te está a ouvir, porque por vezes não tem tempo para estar a ver, mas vão estar a ouvir. Põe-os aos escutadores, isso não tem mal nenhum, a mensagem está a passar. Eu espero sinceramente, eu tenho a certeza que tu criaste uma ferramenta pedagógica. Tenho a certeza. Criaste serviço público a favor da história. Que é uma coisa muito importante, é criar serviço público com uma área científica que leva mais atentados do que sei lá o quê. Atentados no sentido, não é sentido da construção da história, é a nível da tutela, é a nível das pessoas em geral, para que é que serve a história? Pronto, toda aquela velha conversa. Qualquer um se acha com mais isso. Não mais é? isso. Qualquer isso. um se acha com direito de dizer umas bacuradas e acha-se historiador. Sim, Paulo, manda-lhe, é bacuradas. Nós ouvimos em bacuradas morrer. Completamente de acordo convosco. As redes sociais são palco de batalha entre quem manda as bacuradas e quem vai lá e até diz que não é assim, e depois quem manda as bacuradas assume uma arrogância típica de facto do ignorante. É o combate pela história. É o combate pela história. É o combate pela história. Temos que voltar ao Marc Ferro, não é? É o combate pela história, ponto final. Quer dizer, e se calhar agora temos que pensar e como tu dizias, e muito bem, a academia tem que começar a pensar que a história não deve ficar encerrada nos gabinetes. E eu acho que já começa a deixar de estar. Mas também tem que olhar para as novas maneiras de... Ou seja, o que outras atividades estão a usar como plataforma de divulgação. As pessoas têm que pensar, não somos os vendilhões do templo, mas também temos que usar as ferramentas de divulgação. Tem que haver um marketing da história. Desde que ela vá com rigor. Desde que chegue às pessoas como ela deve ser, para ser entendível. Pronto, Gonçalo, não quero estar a tirar-te a palavra porque tu é que és o convidado. Mas a questão é esta. A questão é exatamente fazer chegar a história com qualidade às pessoas. É isso mesmo, Sérgio. E deixa-me dizer-te que sabes bem o quanto te acompanho nestas reflexões e ao Paulo, porque realmente caímos numa situação, é evidente que é muito importante esta construção inclusiva e democrática da história. Nós sabemos que o papel dos amadores locais, o papel dos curiosos também, dos memorialistas, é extremamente importante, mas quando nós queremos chegar a um exercício de honestidade e de seriedade, nós de facto temos que usar uma metodologia científica. E essa metodologia passa, evidentemente, pelas fontes primárias e pelas fontes secundárias, pelos documentos coevos e depois também por aquilo que outros historiadores e outros autores cientificamente abordaram, não é? E julgo que isto não será, e corrijam-me se eu estiver enganado, mas nenhum exercício de elitismo. É apenas e tão só um exercício que eu acho que é de honestidade e de cada um se colocar efetivamente no seu lugar. Como qualquer um de nós que aqui está, também não o faz com outra área de especialidade que não a sua, não é? E, portanto, se o espírito, neste caso, do processo de Bolonha é a especialização, e por um lado eu compreendo, por outro também devo dizer que, se calhar, tal como vocês, começo a ficar um bocadinho cansado, porque acho que também a banda larga é importante, não é? E isto vê-se, por exemplo, não é?
nos cursos, desculpem, nas formações, nos nossos próprios alunos, na necessidade de terem uma cultura geral, de serem curiosos, de lerem, de procurarem, não nos suportes apenas clássicos, mas noutros. E eu, de facto, às vezes, e também por isso, este programa, como tu disseste, como ferramenta pedagógica, acho que pode ser um elemento de potenciação da curiosidade. E acreditem que, para mim, seria já o cumprir de um desígnio importante. Os meus alunos e antigos alunos têm sido, de facto, alguns dos maiores alimentadores, e eu queria aqui também, se me permitem aproveitar, para lhes agradecer das famosas visualizações que vocês falaram. E eu acredito que muitos deles os façam através da partilha espontânea que eu faço no Facebook, nas redes sociais, não é? E, portanto, por aí eles vão, então, ao programa. Mas, de facto, eu quero também chegar muito a eles e a outros como eles e a outros tantos, através de lhes despertar esta semente da curiosidade e da procura de respostas. Porque hoje, com a internet, parece que temos as respostas todas. Parece que a informação está toda a descoberto. Mas depois vamos a confrontar textos, vamos a confrontar crónicas e reparamos que não há uma coisa tão basilar como seja um exercício de crítica de fonte. Quem Pois. escreveu isto? Sim. Não é? Porquê é que o escreveu? Com que intenção? Não é? E os nossos alunos têm que estar preparados para isto. Porque os próximos anos, as próximas décadas e até séculos, acredito eu, serão exigentes e vão necessitar de cidadãos que, além de qualificados, e são claramente qualificados, indiscutivelmente, sejam também capacitados. E por isso é que eu acho que é muito importante também estas questões das competências, da competência histórica e geográfica, e no fundo cruzando aqui a espacialidade com a temporalidade também, e com outros aspectos. E eu acho, Sérgio e Paulo, que os nossos programas estão a caminhar e a trabalhar exatamente neste sentido e a fazer este percurso, que eu acho que é aquele que se impõe numa sociedade como aquela em que nós estamos a viver, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim, Gonçalo, até porque começa-se aqui a história tem, como eu dizia, a história tem sido até a história é uma arma. Sim. A história é uma arma. Sim, senhor. É uma arma que pode ser bem ou mal usada, literalmente. E aqui, como estamos de hora de a dizer que uma história, eu afirmar perante vocês que a história é uma arma, estamos dentro do contexto da história militar. Uma das coisas talvez mais difíceis é manter a neutralidade no discurso histórico. Eu que o diga, que tento manter a neutralidade, e devo mantê-la, não é tento, devo manter a neutralidade em algo tão difícil como é a Guerra Civil, que é o meu tema de eleição agora. Como era a Primeira Guerra Mundial, quando eu trabalhei, manter a neutralidade perante as opiniões. Eu imagino o que vai ser eu estou há 5 minutos a pensar nisto. Eu imagino o teu exercício de neutralidade quando falaste das Cortes de Tomar. 1580 e... Quando é que foram as Cortes de Tomar? 1581, 82. Eu não sou desse período. Porque vai-se ter que ter uma neutralidade daquilo que é o evidente. Por muito que nos custe digerir a dinastia filipina, a primeira pastilha não é pior, de facto, do primeiro Filipe. Nem mais. Que na verdade ele metade dele é português, em termos de ADN. Possivelmente falaria português, só com um bocadinho de sotaque. E se ele calha de ter feito... Com a mãe que ele tinha, provavelmente falava português. Possivelmente. Aliás, eu acho que falava mesmo... Sim, com a mãe que ele tinha, eu estou no acho. Eu estou neste momento no meu momento de achólogo e de tudólogo. Também temos direito. Também temos direito, não é? Não é só economistas que escrevem para aí mais umas coisas, não é? Ora, exatamente. Exatamente, não é? Desde a chegada dos vikings a Marte e coisas do género. Não resisti. Mas
é um bocado difícil de digerir a questão da dinastia filipina. Agora, e os historiadores, quando se querem divertir, eu pelo menos falo por mim, gostamos muito de história alternativa. A ucronia. O crónica. Agora, Gonçalo, imagina que Filipe tinha decidido aquilo que durante algum tempo alimentou decidir, que era colocar a capital do Império Habsburgo em Lisboa. Acabou-se. Portugal se calhar não estava cá. Quer dizer, estava. Portugal continuava a estar. Mas não se calhar nesta configuração. Olha, é uma questão interessantíssima. Pegaste numa personalidade que vai merecer de certeza absoluta um tratamento, e obrigada pela sugestão nos Mitos e Mentiras da História, que é o nosso Filipe I e Filipe II de Espanha. Como dizia o Paulo, filho de uma enorme mãe, Isabel de Portugal, uma mulher extraordinária, incrível, e de um pai, enfim, que dispensa apresentações, não é? Carlos V. Eu, por acaso, vou agora nestas férias ler exatamente um livro sobre os Habsburgos, que vi recentemente e que me chamou muita atenção. É uma dinastia, uma casa reinante muito interessante. A verdade é esta: se nós quisermos, digamos, nacionalismos à parte e patriotismos à parte, fazer uma análise honesta, não há dúvida nenhuma que, derrotado, entre aspas, o partido do Prior-Crato e outras possibilidades, e, enfim, afirmado o projeto filipino depois de Alcântara e com as Cortes de Tomar, não é? E aliás, deixem-me dizer-vos que interessante foi a escolha de Tomar, e certamente não casual. Um centro também renascentista de cultura, não é? Importantíssimo, e medieval, com a Ordem do Templo, sem dúvida. Eu diria, o nosso Filipe I, de facto, percebeu e compreendeu muito bem os portugueses, percebeu e compreendeu muito bem a Península Ibérica, e acho que hoje é interessante falar nele, porque temos neste momento em Espanha outro Filipe com imensos problemas para resolver, e se calhar já nesta altura ele percebeu que a solução, entre aspas, federal, e por isso se falou na questão da União Ibérica, mas ele diz lá muito textualmente, e ficou consagrado nas Cortes, o reconhecimento do Estado português e, no fundo, dos cargos, das instituições portuguesas, e percebeu que de facto tinha que o fazer para conquistar a população e a adesão à causa, no fundo, dinástica, não é? E eu acho que esse desafio está ainda hoje por cumprir na atualidade, porque a vizinha Espanha, enredada com os problemas de ser, no fundo, um conjunto de nações, não é? Com o problema catalão, com o problema basco, enfim, parcialmente, pelo menos, naquilo adormecido. que é... Está latente. Adormecido. Exato, mas que é uma questão muito interessante, porque, excetuando o fenómeno terrorista da ETA, mergulhar na sociedade basca e compreendê-la é muito interessante. Por exemplo, perceber que, ao contrário da Catalunha, no País Basco a Igreja Católica foi uma força ativa de oposição e de resistência ao franquismo. Basta aqui falar, por exemplo, no episódio de Monsenhor Anoveros, arcebispo de Bilbao, e comparando aqui um bocadinho no Porto com o nosso Dom António Ferreira Gomes, que também foi uma força de oposição muito grande ao Estado Novo, não é? E, aliás, é a partir desse caso de Dom António Ferreira Gomes que surgem na política pessoas com intervenção, como por exemplo o Francisco Sá Carneiro, que o defende, não é? E entre outros, que o vão defender. Isto parece que não tem nada a ver com o século XVI, não é? Mas eu diria que tem. Tudo. Não é? O reconhecimento das especificidades, das identidades, e não podemos passar um rolo compressor, no fundo, sobre elas. Nós temos que compreender a história, temos que compreender para poder agir no presente sobre aquilo que é a felicidade das comunidades e dos povos. Eu acho isto absolutamente fundamental. E só depois de a compreendermos, e aqui também um tópico
a propósito de uma reflexão que fazíamos há bocado por causa da nossa semana e da nossa atualidade, eu acho que também é muito importante, perdão, superar a história, não é? E nós sabemos que o passado próximo e recente é o mais difícil de superar, porque há vivências, há emoções, há inclinações também. E tu dizias há bocadinho a questão da neutralidade. Eu acompanho-te muito, eu também tenho muita dificuldade em ser neutro. Eu acho que o que se pede à história não é que seja neutra, é que seja abrangente, não é? É que seja abrangente. E isso não é fácil, não é fácil. Mas devo dizer-te, olhando para esta personalidade que é Filipe I, que construiu, por exemplo, São Vicente de Fora, em Lisboa, aquele complexo extraordinário, que percebeu exatamente ao refazer São Vicente de Fora que estava ali, naquele lugar de memória, e poderíamos pegar também nesta deliciosa expressão do Pierre Nora, neste conceito de lugar de memória, que estava ali também uma parte da alma portuguesa, com a chegada do corpo do São Vicente a Lisboa, e que depois, aliás, vai ser padroeiro tanto de Lisboa como do Porto, com Dom Afonso Henriques, e não é por acaso. O que nos levaria também, se me permitem, e pegando aqui um bocadinho também na questão do doutoramento, só para rematar nesta questão, que nos levaria aqui uma conversa, e certamente levará depois noutros momentos, de muito tempo. Eu penso, por exemplo, o papel que os beneditinos tiveram na afirmação da Europa, não é? Na rede de mosteiros que eles construíram, um pouco por todo o lado, e em como eles, nas comunidades onde se instalaram, permitiram desenvolver noções de autossuficiência, através da agricultura, de partilha, e partilha não só de valores e de ideias comuns, mas partilha de cultura, de saber. Basta vermos, e eu sei que é cultura popular e cinematográfica, mas por que não também trazer lá aqui O Nome da Rosa, não é? Antes de ver o filme do Jean-Jacques Hano, ler o livro do Humberto Eco, e ver realmente, naquele romance policial e naquela trama que ele tão bem construiu, a identidade europeia que ali está. E eu tive pena que neste processo do Tratado de Lisboa nós não pudéssemos ter dado nesse aspecto um papel um bocadinho mais relevante sobre este processo de construção europeia, que eu acho que necessita de uma afirmação identitária, não é? E que, a meu ver, a Ordem Beneditina teve também muito. E não por acaso o Papa Pio XII vai considerar São Bento o padroeiro da Europa, sendo aqui um elemento unificador, no fundo, da cultura europeia. E, claro, falar além do Filipe I e II de Espanha, que é também um rei europeu e transcontinental. Aliás, as Ilhas Filipinas, não é? Do outro lado do mundo, e a América, portanto, era no fundo um império onde o sol nunca se punha. Esta noção global e continental acontece muito também com ele. E por isso, Sérgio, obrigada por teres trazido aqui este exemplo. Acho que é felicíssimo para aquilo que é a atualidade e para aquilo que é os tempos atuais. Quer dizer, isto deixando... lá está, conforme vais falando, lá está, isto é estamos aqui três do mesmo ofício, e realmente falas da Casa Habsburgo, que vai desde os Áustrias lá mesmo, até Madrid, até Toledo. Madrid não é logo a capital, e depois ficamos a pensar que nem a Guerra dos 30 anos consegue abalar o poder Habsburgo. No entanto, há uma guerra que eu acho que é subvalorizada, ou melhor, está muito fragmentada, que essa sim é que se calhar contribui para os problemas que vêm a seguir na Europa, que é a Guerra da Seção de Espanha, que é a substituição do peso Habsburgo pelo peso Bourbon em Anjou, que não tem o carisma. A verdade é uma. Sim. Eu, com todo o respeito à Espanha, as pessoas menos informadas, ou que fica, porque a história também cria, tem tendência a criar arquétipos, tal como os brasileiros
criar o arquétipo do nosso Dom João VI andar com as coxinhas de frango na casaca, há aquela que eu acho que não é propriamente justo, aquela questão daquela característica física dos Bourbons, que eu acho que isso não é dos Bourbons, mas que é o queijo proeminente, ou seja, características físicas da dinastia Bourbon, que não é necessariamente verdade, mas a verdade é que Portugal faz a aposta errada na Guerra da Sucessão de Espanha, não é? Tinha todas as razões até por alinhar com a questão borbónica, mas já sabíamos, estando os ingleses do lado de Habsburgo, nós tínhamos que alinhar com o lado, que é uma guerra que merecia ser mais estudada para o próprio contexto português. Nem mais, Sérgio. Porque nós colámos-nos só à ida do Marquês de Minas para Madrid, porque pronto, é a primeira vez e única que entramos com tropas em Madrid, mas esquecemos que eles também não ficaram quietos e que temos imensas incursões em território português. É uma guerra a ser estudada, ser abordada por ti e por nós, a Guerra da Sucessão de Espanha. Porque Portugal é um ator que até agora, mesmo a nível da historiografia internacional, começa... O que é que se queixam os historiadores estrangeiros? Da falta de elementos que têm para conseguir construir também... eu digo isto por algumas publicações que vi. Eles queriam ter mais acesso... Nós temos que produzir mais a nível da Guerra da Sucessão de Espanha, nós, os historiadores de cá, para termos que os estrangeiros façam justiça, por exemplo, à intervenção portuguesa na Catalunha. A Batalha da Almansa e não só. Não vamos desenvolver muito, até porque hoje o programa não é por aí, mas são temas, e esta mudança de Habsburgos para Bourbons não sei se vem contribuir para a solidificação do projeto Habsburgo, se calhar não. Porque, é uma questão fabulosa, Sérgio, é uma questão fabulosa. Eu se me permites dizer aqui na questão da Guerra da Sucessão de Espanha e na sua centralidade, até na compreensão da nossa história, pegar aqui num caso concreto de um produto económico, que é o vinho. Que, não é? A Guerra da Sucessão de Espanha acabou por ser uma oportunidade, digamos assim, para os nossos vinhos. Normalmente, e pegando também nos trabalhos consagrados do professor Borges de Macedo e de outros autores, há uma tendência para olhar o Tratado de Mituíno, no fundo, não é? Numa perspectiva negativa. Mas a verdade é que se nós formos para lá do texto e daquilo que ele consagra em termos de cláusulas comerciais entre Portugal e Inglaterra, ele reconhece um facto, é que neste momento não se pode contar com o vinho francês, justamente por causa da questão dos bloqueios motivados pela Guerra da Sucessão de Espanha, em que, como nós sabemos, não é? Como tu dizias e muito bem, o partido borbónico acaba por vencer através do Duque de Anjou, não é? Depois Filipe V, que é o primeiro rei da Casa de Bourbon, e vemos depois como ele é recebido, por exemplo, na Catalunha. Aliás, os catalães ainda hoje, e muito bem, fazem essa recordação da resistência que tiveram para com o Filipe V, e ele depois, percebendo também que não era popular, vai fazer uma coisa que até acaba por ser interessante em Barcelona, que é a Rambla, não é? A Rambla é uma avenida justamente criada nesse período, derrubando um bocadinho o urbanismo antigo, acaba por ser uma manobra também um bocadinho publicitária dos Bourbons, mas que, como dizes muito bem, de facto não tem grandes nomes, como tiveram os Habsburgos, não tem aquelas referências iluminadas, não é? Aqueles faróis. Nós, mesmo aqueles, e eu agora até pegava no exemplo contemporâneo, que é o Juan Carlos, não é? Mesmo aqueles que nós pensávamos que efetivamente poderiam ter tido um quilato moral e ético e de referência enquanto estadista maior, se virmos o fenómeno na sua globalidade, percebemos que não é? E é pena, dado o papel que este monarca, por exemplo, teve na transição espanhola, que foi um papel extremamente importante. E eu diria que, tentando unificar aqui as duas Espanhas, mas claro que há muito mais do que duas Espanhas, aquelas que se defrontaram na Guerra Civil, mas que são o resultado deste processo histórico, onde couberam judeus, mouros, onde couberam línguas tão diferentes como o basco, que não tem nada a ver com o catalão, com o castelhano ou com o galego, não é? Que são as 4 nacionalidades históricas, mas de facto os Bourbons sempre tiveram muita dificuldade
e continuam a ter, em perceber o reino para o qual foram reinar, não é? Em perceber efetivamente esta identidade múltipla que existe do lado de lá da fronteira. E lá está, um exercício histórico, eu acho que teria sido muito proveitoso para eles perceberem esta pluralidade e esta diversidade de nações e de maneiras de pensar. Mas é como te dizia, é com a Guerra da Sucessão de Espanha que o vinho do Porto atinge o estatuto planetário que hoje tem, não é? E por isso, nós hoje, se há vinho do Porto em todas as mesas, e já agora, se me permitem puxar aqui a brasa para a minha sardinha, o vinho verde. Exatamente, que é o primeiro vinho a ser exportado precisamente para a Inglaterra no século XIII, pelos registros que temos e pelos estudos que foram feitos, não só pelo Conde da Aurora, mas por outros autores, não é? Mostra que, de facto, a primitiva instalação dos britânicos em Portugal para o negócio vitivinícola foi no Minho, com as feitorias de Viana do Castelo e depois também os armazéns que tinha em Monção e em Caminha, e é aqui que primitivamente se situa a colónia britânica que existe precisamente em Portugal. Portanto, não há dúvida nenhuma que este crossover está a ser extraordinário e temos que repetir. Já estamos em fase final, até porque o Paulo tem compromissos também no momento. Isto é quando nós temos um bocadinho. Este não vai ser o último crossover. Não. Tomei-lhe o gosto. A gente tem que fazer isto de vez em quando. Crossover, sim. Quando quiserem. Há um programa, havia, eu não sei se ainda há um programa que era os Snacks de Economia do professor Bateira, o pai da Beatriz Gosta, diga-se passagem, da menina Bateira. Nós hoje não tivemos um snack, tivemos um banquete, que eu acho que vai ser o nome deste programa, um banquete de história. Por isso, nós vamos ter que hoje terminar por aqui e agradecer ao Gonçalo o privilégio da sua presença. Sim, se esquecer eu é que vos agradeço. Pedir o gosto, subscrever o canal e ativar notificações. Dos dois programas. Dos dois. Nós vamos ter mais crossovers porque foi uma delícia ter aqui os próximos teasers e partilhem, critiquem e comentem e façam de nós realmente, dê-nos o gosto de ser os nossos ouvintes e quando alguma coisa não estiver bem, manifestem-se, vale pelo nosso programa, mas recomendo vivamente que vejam os mitos e mentiras da história do professor Dr. Gonçalo Marques. Nós temos aqui o privilégio de estar a representar também 2 politécnicos, o que quer dizer Exatamente. Que não temos o exclusivo da academia, sem nenhum desrespeito às universidades. Mas também se trabalham nos politécnicos. Isto foi a provocação que encerra este programa. Por isso, caríssimos, um bem-aja a todos. Grande abraço, Sérgio boas Paulo. Férias para todos nós. Para vocês também. Para quem tiver férias. É verdade. Exatamente. Para todos os ouvintes. Aí, um grande abraço para o nosso produtor, o Joaquim Almeida, e para o nosso boss, o Henrique Dória, que nos dá sempre esta liberdade de navegar. Daqui a pouco estava a começar a cantar o Fausto, mas nada mais a propósito. Por isso, um bem-aja a todos e votos de boas férias, se for o caso, ou pelo menos de um abrandamento nestes tempos estranhos. Até à vista. Até breve, ouvintes e gente boa. Sempre a considerá-los. Igualmente. Sempre a considerá-los, muito bem dito. Falhou. Exatamente. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.